Oi, pessoal. Eu sou a Juliana, fonoaudióloga responsável por produtos e treinamentos da Signia. Hoje a gente vai iniciar um projeto super bacana, foi desenvolvido lá fora, no Global, e a gente está começando ele aqui no Brasil. Vamos falar hoje sobre consequências da perda auditiva não tratada, e a gente começa aqui com uma convidada super especial para falar desse tema aqui com a gente, a Alessandra Pagliuso, fonoaudióloga da Binaural. Lê, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em te receber aqui hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Ju, pelo convite. Quero parabenizar a Signia por esse projeto tão incrível que é o Brilliant Talks, que geralmente a gente fala só entre os profissionais e hoje tem a oportunidade de estar levando esse conhecimento e essa informação também para os nossos pacientes. É uma oportunidade incrível. Queria agradecer. Ai, que linda. Muito obrigada, Lê, por estar aqui com a gente. Lê, a gente vai começar aqui, então, um bate-papo para esclarecer esse assunto, esse tema, para a população geral, para a gente poder levar mais informação. A perda auditiva ainda é um mito muito grande, né? Um estigma muito grande para a população. E a ideia é bem essa mesmo, é a gente levar informação de qualidade para as pessoas, para a gente desvendar cada vez mais a perda auditiva para todo mundo, né? Então, a gente vai começar com uma pergunta. Você acha que... eu queria que a gente esclarecesse para as pessoas sobre a normalidade, né? A perda auditiva é algo normal? Nossa, Ju, é uma pergunta que... Se a gente não souber bem responder, a gente pode até enviesar essa resposta, né? Acredito sim que a perda auditiva ela é natural, ela é inerente ao processo de envelhecimento. Então, as pessoas, com o passar da idade, elas vão perdendo as células, a capacidade de ouvir, sim. Mas dizer que é normal, natural o processo de envelhecimento, também não deixa de ter a importância da gente tratá-la como um problema de saúde, né? Um problema de saúde global. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, já estima que mais de 1,5 bilhão de pessoas têm algum tipo, algum grau de deficiência auditiva e propõe medidas específicas, tanto no diagnóstico quanto no tratamento desse problema de saúde global. Então, eu acredito que sim, é um processo natural, mas não é natural a ponto da gente poder deixar de lado e não se preocupar em tratá-lo. Eu sempre expliquei para os meus pacientes, né? Sempre tratei esse assunto para que ficasse mais claro para as pessoas entenderem que a perda de audição ela é algo comum, né? É muito comum a gente perder a audição com o envelhecimento, com o passar dos anos. Mas não é porque é comum que é normal, né? Não é normal. Toda a perda de audição, ela é amplificável. Nossa, ótimo. Gostei muito desse jogo aí das palavras, porque realmente é comum, né? A gente espera que isso aconteça, mas não existe uma perda que seja normal. Né? Não existe, né? Então, a perda, ela... Boa. Porque muitas pessoas demoram tanto para procurar ajuda? Qual que você acha, assim, o que é o principal motivo de adiar essa decisão por aderir a um tratamento, por buscar ajuda? Essa é uma pergunta que ela é bem impactante, né? Tem até um dado das pesquisas na nossa área que apontam que geralmente as pessoas demoram de 8 a 13 anos para iniciar esse processo de tratamento, de buscar ajuda. Até arrepia, né? Até arrepia. Muito tempo de privação sensorial, desse cérebro não estar mais recebendo essas informações auditivas do jeito que deveriam receber. Então, eu acho que os principais motivos que levam isso a acontecer primeiramente, porque essa perda auditiva ela é gradual, ela é silenciosa e ela é progressiva. Então, o que acontece? A pessoa começa a desenvolver alguns sintomas, o cérebro dela começa a fazer adequações para tentar suprir essas dificuldades e ele vai se adequando. E aí, a pessoa passa que ela não percebe tanto, mas na hora que ela vai se dar conta, já atrapalhou todas as outras áreas, não só a auditiva, mas também comunicação e social. O cérebro, ele tem essa característica, né? A gente fala que ele é plástico, né? A plasticidade cerebral. E aí, conforme
essas mudanças elas vão acontecendo, né, na audição do paciente, o cérebro vai compensando de alguma forma, né, Lê? E aí, a hora que a pessoa se dá conta, essa perda auditiva já tá lá instalada, né? Então, essa mudança, como você mesma colocou ali, ela gradual ali, aos pouquinhos, o paciente, a pessoa, né, acaba ali não percebendo que a perda de audição foi se instalando, foi chegando ali devagarinho, né? Com certeza. E o outro motivo, eu acho também, Ju, que eu esqueci de mencionar, é a questão do estigma, né? Ainda as pessoas acreditam que usar os dispositivos auditivos estão atrelados ao envelhecimento ou muitas vezes a perda de capacidade e autonomia, e elas acabam negligenciando e impedindo mesmo elas de buscarem tratamento precoce. Sim, e acho que é importante a gente falar também que a perda de audição, ela não está só relacionada ao envelhecimento, né? Essa é uma das causas. E aí a gente tem ali a perda de audição por diversos outros motivos, por uma alteração metabólica, por uma doença ali de base. Algum medicamento, algo ali que não tem relação com a idade e a pessoa acaba deixando de se tratar por ser uma coisa muito cultural, né? De que a perda de audição está ligada a esse processo de envelhecimento e nem sempre essa é a causa, né? A gente pode ver aí uma criança com perda de audição, um jovem, um senhor jovem, né? E o ideal é a gente procurar ajuda o quanto antes, né? Sim, e é importante lembrar e... né, orientar todo mundo que hoje os aparelhos estão muito modernos, né? A Signia mesmo é inovadora nas tecnologias e nos designs dos aparelhos auditivos. Então, para quem tinha também esse estigma de usar os dispositivos, hoje em dia a gente tem dispositivo que parece fone de ouvido, alguns completamente invisíveis. Então, tem soluções para todos os casos, né? Eu acho Exatamente, Lê, super bem colocado. A Signia é uma marca que busca romper essa barreira do estigma o tempo todo, né? Então, a gente está sempre buscando lançar produtos que façam, que superem essas barreiras culturais, né? Essas barreiras aí sociais, para que a pessoa tenha uma adesão ao tratamento o mais rápido possível, né? A nossa tecnologia, o nosso design, ele está sempre em busca disso, de trazer mais pessoas para a reabilitação, porque é muito importante que toda perda auditiva seja tratada. Excelente. Vou trazer aqui uma outra pergunta, associando aí com consequências, né? Você acha que a perda de audição pode levar ao isolamento social? Acho que quem acha não sabe, né? E a gente tem certeza disso. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque é a primeira queixa dos pacientes, principalmente daqueles mais relutantes em aderirem ao tratamento, porque eles chegam com esse discurso de que, eu ouço, mas eu não entendo. Então, vai deixando, vai achando que tá tudo bem, e aos poucos essa pessoa vai se desconectando das falas, daqueles envolvimentos familiares, sociais, porque a pessoa fica naquela posição, né, Ju? De, não vou pedir para repetir, vai que eu falo alguma coisa que não era o que estava sendo dito, que estava sendo comentado. Então, isso acaba isolando mesmo. E tem muitas pessoas que também não têm paciência de ficar repetindo e repetindo de novo o discurso, e isso acaba, infelizmente, isolando a pessoa que tem deficiência auditiva do convívio familiar e também social. Traz até conflitos, né, entre os familiares, estremece relações, falando ali bem da prática, né, do dia a dia, é bem isso, as pessoas realmente nessa correria acabam não tendo paciência, e para a pessoa que está ali perdendo a audição é muito desagradável, né, passar por esse tipo de situação. Muito, muito desagradável. E ainda que se a gente pensar só o isolamento social por si, ele já é um precursor de desenvolver doenças mentais, né? Quando eu tô falando de isolamento social, eu penso muito em depressão, em ansiedade. Diretamente ligado, né, a esses distúrbios emocionais aí, Exato. Né? E daí, é muito comum que os pacientes relatem cansaço mental, né? Então, cansaço ao final do dia. O que a gente pode falar para as pessoas em relação a isso? Qual que é o motivo disso ser um sintoma de perda de audição? Ótima pergunta também, Ju. Na verdade, ouvir tem que ser fácil, né? A gente tem que gastar pouca energia para ouvir.
Porque a gente pega todas essas informações elas sobem muito fácil ao cérebro, que faz as conexões dele e atribui significado àquilo que está sendo dito. Imagina quando isso falta algumas partes. E seu cérebro precisa tentar completar aquilo de alguma forma. Você começa a usar outras áreas do cérebro que não são áreas auditivas, como, por exemplo, postura, enrugar a fronte. Então, tem várias áreas do cérebro que você passa a utilizar para suprir essa deficiência auditiva, e isso aumenta muito a sobrecarga sensorial e o gasto de energia, né? Então, esse cérebro ele vai ficando mais cansado. Você, ao final do dia, já vai ficando mais cansado de ter que ficar tentando interpretar e entender a fala a todo momento, principalmente nos locais mais desafiadores. Então, quando tem múltiplos falantes ou um local muito barulhento, então, quanto mais desafiador é esse ambiente, também mais cansaço no final do dia a pessoa com deficiência auditiva vai experimentar. Então, esse já é um grande sinal aí, né, de que as famílias e a própria pessoa precisa ficar atenta, né? Cansaço ao final do dia não é comum, né? A gente precisa entender o porquê desse cansaço, né? Dessa mudança de comportamento, e pode estar aí associado a uma perda de audição, né? Com certeza. E esse cansaço, muitas vezes você está numa festa de família, né? A pessoa vai estar desinteressada, vai parecer desinteressada, e na verdade não é, porque ela já gastou muita energia, ela vai querer ir embora antes. Então a gente acompanha muitas famílias que vêm falando, nossa, realmente é isso que o meu avô ou o meu pai estão sentindo, ele já não quer mais participar das coisas, ele está se isolando, então... Não é à toa, né, essa mudança de comportamento, tem que ter uma razão, e a perda de audição pode ser uma delas aí, né? Com certeza. E a perda auditiva não tratada, ela está associada ao declínio cognitivo? Sim. As pesquisas mais atuais na nossa área, né, têm mostrado um aumento significativo de doenças demenciais e processos mais precoces de declínio cognitivo quando associados à perda auditiva. Então, as pessoas com deficiência auditiva, ela tem até 4 vezes mais chance de desenvolver alguma demência, algum quadro demencial. E é importante a gente ressaltar que não é só uma perda de grau moderado, severo ou profundo. Mesmo as perdas mais discretas, né? Perdas leves, o que a gente chama ali de perda mínima, também pode, né, levar a esse declínio cognitivo. Isso. Tem 2 teorias aí que a gente pode ver, né? Que poderiam justificar isso. A primeira é essa sobrecarga sensorial, né? Então, o cérebro, quando ele precisa gastar muita energia para escutar, ele acaba tirando a atenção, memória, e isso acaba dificultando a pessoa para tomada de decisão, participação em atividades. Então, esse pode ser um dos fatores que levam a esse declínio cognitivo. Tem uma outra consequência, né, que a gente vê, assim, principalmente no idoso, né? O idoso que é inseguro para andar, que cai com frequência. Isso pode ter relação com a audição? Pode sim, Ju. Não sei se muita gente sabe, mas tanto a parte auditiva quanto a parte vestibular, que é essa responsável pelo equilíbrio, elas compartilham as mesmas estruturas e líquidos na orelha interna. Então, elas fazem parte de um mesmo sistema. E quando a gente tem uma alteração auditiva, a gente gasta muita energia para ouvir, a gente acaba tirando a energia desse labirinto. Então, a pessoa pode apresentar mais instabilidade postural, pode cair mais, além de que a audição, ela é responsável pela sua organização no espaço, né? Então, você traz muita informação aí do ambiente, né? Um sentido aí super importante. Super importante. Então, aumenta... Os estudos mostram que até 50% a mais de risco de queda quando associado à perda auditiva. Então, o idoso com perda auditiva, ele tem o dobro de chance de queda do que quando comparado a um idoso sem perda auditiva. É mais um sinal, né? Mais um sintoma aí que a gente precisa ficar atento nos nossos familiares, né? Nas pessoas, assim, de forma em geral. E esses impactos, a gente consegue reverter isso de alguma forma, mesmo se a pessoa estiver ali há muito tempo sem escutar? Reverter, voltar ao que era normal, né? Voltar o impacto zero, acho bem difícil. Principalmente quanto maior o tempo de privação, então quanto mais tempo essa pessoa demorar para tratar, vai ser mais difícil a reabilitação,
né? Porque a pessoa esquece como é ouvir, né, Ju? É muito normal quando a gente coloca o aparelho pela primeira vez, a pessoa, o aparelho tá chiando, tô ouvindo um barulho. Na verdade, todo mundo estaria ouvindo esse mesmo barulho, mas aquela pessoa que ficou tanto tempo sem ouvir, aí você devolvendo esse som para ela, ela vai ficar bem mais sensível e ter mais dificuldade de adaptação. Mas isso não quer dizer que não precise tratar, né? Mesmo que a pessoa já está há muito tempo nessa privação, ela pode sim iniciar o processo de tratamento. Então, não é colocar o aparelho auditivo e esperar sair entendendo todo mundo, risco nenhum para não entender conversas em ambientes desafiadores. Pelo contrário, né? A pessoa, quanto mais tempo ela ficar em privação, mais demorado é o processo de reabilitação. Mas o contrário também é verdadeiro, Ju. A pessoa que ficou pouco tempo em privação e já passa a usar dispositivos de amplificação sonora, elas têm pouquíssimo risco de ficar difícil a adaptação, de não se adaptar aos aparelhos auditivos, ou de ter algum declínio cognitivo. As consequências são menores também, né? São menores, porque a pessoa não ficou... Esse cérebro ficou o tempo todo ativo, então a adaptação é bem mais tranquila. E quanto maior o grau da perda, mais difícil é para a pessoa se adaptar aos aparelhos auditivos ou não tem essa relação? Não, tem, mas eu penso que o tempo de privação e a autopercepção dessa pessoa em relação à própria perda auditiva, ela é um preditor mais importante do que o próprio grau da perda. O que faz diferença, na verdade, é perceber algum sinal, já procurar a ajuda, né? Para que quanto antes a gente iniciar essa estimulação, melhor vai ser o prognóstico com o aparelho, né? Com certeza. Um dos primeiros sintomas é o aparecimento do zumbido. A gente sabe que 85% do zumbido tem causa coclear. Então, alguma lesão ali na parte auditiva leva ao aparecimento do zumbido. Uhum. E a pessoa, geralmente, ela não associa o zumbido a isso. Ela acha que é alguma coisa na cabeça, acha que é alguma coisa que está tomando. E, na verdade, já é um dos primeiros sintomas, né? Então, a gente tem que ficar sempre de olho no que está aparecendo aí e já correr quanto antes para começar o tratamento precoce. Geralmente, as pessoas que sentem zumbido vai ter alguma ligação, né, com a audição. Vai ter ali algum prejuízo nesse sistema auditivo, né? Então, é super importante procurar um profissional capacitado, um otorrino, uma fonoaudióloga, que seja habilitado, né, nessa área, que trabalhe com audição, com zumbido, para ajudar a resolver, né, Lê? Muitas vezes a pessoa fica até achando que é mágica, né? Coloca o aparelho, nossa, meu zumbido sumiu. E é tão bom, né? Quando são esses casos que a gente pega o paciente ali super queixoso, super difícil. Zumbido não é um sintoma agradável, né? Ninguém gosta de ter zumbido. E aí a gente faz aquela adaptação e milagrosamente aquele zumbido desaparece, né? Realmente é muito satisfatório. É muito bom. Então, Lê, com tudo isso que a gente conversou, né? O que você deixaria de mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente? Ju, a minha mensagem é para que todo mundo que aparecendo os primeiros sintomas já procure ajuda profissional para iniciar o mais precocemente o tratamento. Quanto antes, melhor, né? Não precisa conviver com esses sintomas desagradáveis, com zumbido, com perda de audição. A gente consegue devolver boa parte da qualidade de vida, né, para os nossos pacientes. Sim, conseguimos. Mas para isso é uma parte nossa e muito mais deles, né? Deles procurarem ajuda, não esperarem esses sintomas afetarem a vida, né? O cotidiano, a vida da família. Então, eu acho que quanto antes a gente começar esse tratamento, mais frutos a gente vai colher, mais fácil vai ser esse processo de adaptação dos aparelhos auditivos. Lê, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Brilhante Talks. Gostei muito do nosso bate-papo. Acho que a gente vai poder ajudar muitas pessoas aqui com essa nossa conversa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ju. Esse foi só o primeiro episódio. Acompanhem o Brilhante Talks. Até a próxima.